Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Refúgio das Curucacas, uma operadora de turismo certificada no Ministério do Turismo, portanto uma operadora Cadastur, especializada em ecoturismo e turismo de aventura. Nossa localização está na zona de amortecimento do Parque Nacional dos Campos Gerais. O parque pode ser visto nesses dois polígonos em laranja, o polígono norte e o polígono sul. Então, tanto a nossa base operacional como o nosso camping ficam na zona de amortecimento, na zona de entorno do parque, e as atividades de ecoturismo, caminhada, observação, contemplação, escalada, são feitas na área sul do parque. O material mínimo necessário para fazer a visitação com o carro começa pelo calçado fechado, que traz segurança tanto na pisada quanto para algum eventual contato com vegetação, animal peçonhento, etc. Então o calçado fechado é muito importante. É sempre importante trazer e levar para dentro do parque água para beber. Aqui tem uma média aqui de 1 litro por pessoa, uma média segura aí de água para se garantir o bem-estar na visitação. O agasalho ou corta-vento, proteções para frio, para vento, é muito importante, principalmente para quem vai pegar o pôr do sol no interior do parque. Então, levar do carro realmente até o ponto em que vai se escolher ver o pôr do sol, para garantir que com a chegada do vento, que chega logo após o pôr do sol, não se perde calor suficiente, para que se possa ter bem-estar, conforto térmico. As proteções para sol também, principalmente dependendo do horário da caminhada, no entorno da metade do dia ali, na primeira parte da tarde também e tal, então proteções como o boné, chapéu e o protetor solar. O repelente de insetos, como geralmente está ventando, ele não se torna tão mandatório assim dentro do parque, porém, para quem vai passar, para quem vai ficar na Pedra da Onda, no setor da onda, como é um setor que na maioria das vezes está abrigado do vento, então é importante levar o repelente de insetos, principalmente para quem tem algum tipo de alergia. A lanterna é sempre um item importante para levar para visitação, um saco de lixo por grupo para se trazer de volta todo e qualquer resíduo que possa ser gerado, e os medicamentos de uso pessoal, sempre lembrando que nós não somos da área da saúde, então é importante que cada visitante leve o seu medicamento para as áreas naturais, o seu antialérgico, algum medicamento de uso regular, etc. Sobre a conduta em ambiente natural, é importante reforçar que a visitação autoguiada, ou seja, quando o visitante é o próprio guia na visitação, ela só é autorizada na parte externa das furnas. Para se entrar nas furnas, são roteiros agendados com a nossa equipe, chamados de imersões. Então a gente faz a imersão nas furnas gêmeas e faz também a imersão na furna grande. Pedimos para evitar gritos e informamos que não é permitido o uso de nenhum tipo de aparelho de som no interior do parque. A ideia é ouvir os sons da natureza. Pedimos o cuidado com o pisoteio, essa talvez uma das partes mais importantes desse briefing. Então, quando a gente está visitando, por exemplo, vamos ver essa imagem aqui que a gente tem de drone, que está no fundo, a imagem das furnas gêmeas. Então, quando você está caminhando por cima das furnas, geralmente a gente vai ter essas lajes de arenito. E entre as lajes a gente começa a encontrar algumas vegetações. Essa vegetação é a chamada vegetação de campo rupestre, ou seja, o campo entre pedras. Então, essa vegetação hoje nós temos cerca de 0,1% de remanescente no Brasil. Então, temos que tomar bastante cuidado e sempre caminhar desviando dessas espécies para evitar gerar esse dano à biodiversidade. Pedimos também, claro que se não pisamos também não removemos espécies vegetais. Pedimos que se caminhe somente pelas trilhas, aí vale para a segurança do visitante e também para garantir a sustentabilidade da visitação, para que a gente confine o impacto ambiental somente nesses trechos. A exceção é justamente para os arenitos, quando se está caminhando nos arenitos, pode-se caminhar onde quiser nos arenitos, porém sempre tomando o cuidado de não pisar nas espécies de campo rupestre. Pedimos para trazer todo e qualquer tipo de resíduo de volta, inclusive os orgânicos. Então, por exemplo, uma maçã que seja comida dentro do parque, ela não deve ter o seu miolo jogado ao chão,
porque ainda que seja biodegradável, pode acontecer de algum animal local se alimentar desse restinho de maçã que ficou e se contaminar com algumas de nossas bactérias, ou ainda acontecer de a gente, sem querer, plantar uma espécie invasora dentro do parque. Bebida alcoólica não é permitido e animais domésticos também não. Vamos falar um pouquinho dos principais riscos associados à vegetação, associados à visitação em áreas naturais, focando nos tratamentos desses riscos. Então, o primeiro risco que a gente apresenta aqui sobre animais peçonhentos são as abelhas, né? Elas têm um papel muito importante, serviços ecossistêmicos que elas fazem de polinização e tal. Então, nós não afugentamos as abelhas. Tem 2 trechos com colmeias e nesses trechos eles já foram identificados, eles estão sinalizados com um bastão antes e um depois, com fitas na cor vermelha. Então, quando a gente passa pela primeira fita vermelha, a gente faz silêncio e a gente volta a conversar depois da segunda sinalização vermelha. Existe também a possibilidade de encontrar alguma serpente. Em toda a área natural a gente está suscetível a isso. Então, para a gente tratar esse risco, a gente, em primeiro lugar, toma cuidado onde pisa, né? Então, a maioria dos acidentes com serpentes é porque a serpente foi pisada. Então, precisamos ter atenção no pisoteio. O uso do calçado fechado ajuda bastante a minimizar esse risco, mas não resolve por si só. E aí sim, o uso da perneira, ele realmente evita que aconteça o acidente com serpentes. Para quem vai fazer a visitação de carro e não vai fazer nenhuma das trilhas autoguiadas, não é obrigatório o uso da perneira, mas nós recomendamos que seja usado e nós temos perneira aqui sem nenhum custo adicional, tá? É só o custo da visitação mesmo. O risco de queda de nível, né? Cair dentro de uma furna é possível, né? Claro. Então, para isso, nós temos essa regra de ouro que definimos uma distância mínima de 1 metro de qualquer uma das encostas para evitar qualquer tipo de acidente dessa natureza. O risco de retorno de galhos, então, quando se caminha dentro de um bosque, pode acontecer de um galho se projetar em quem está vindo caminhando atrás e pode gerar algum tipo de lesão, por exemplo, nos olhos, né? Então, mantemos distância entre os caminhantes e quem vai soltar um galho, de preferência, entrega esse galho para quem está vindo atrás. Mais um risco que a gente apresenta é o risco de descarga elétrica, né? O parque fica num ponto bem alto, né? Fica aproximadamente 1.010 a 1.020 metros de altitude. Então, sem maiores anteparos do lado e já numa altitude um pouco acima do nosso para-raio aqui do povoado. Então, quando existe descarga elétrica nas proximidades, uma tempestade se aproximando, pedimos que todos evacuem o parque. Então, nós também começamos a informar e para quem está fazendo trilha, nós vamos de carro para tentar, para convidar a se retirar com a gente, então, dentro do carro. Para visitação com veículo, basta ir até dentro do carro que já vai estar protegido, porque o carro com a porta fechada ele já forma a gaiola de Faraday e já minimiza o risco de descarga elétrica. Para quem vai fazer escalada, tanto com a nossa equipe ou de forma autônoma, escaladores capacitados, e também para quem vai fazer as imersões nas furnas gêmeas, na furna grande, quem vai fazer alguma atividade de aquatrekking, para quem vai para o Córrego das Fendas conosco para fazer a imersão lá também, é preciso e obrigatório o uso de capacete. Quando a gente fala dos escaladores já capacitados, é importante a gente deixar claro que escalador e segurança precisam estar usando capacete. Se não tiver o seu próprio capacete, nós temos capacete para locação e para quem está fazendo as atividades com a nossa equipe, o capacete já está incluído também. Então, esse é um item obrigatório aqui no nosso parque para essas atividades. Aqui a gente apresenta o termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, que é preenchido na primeira visita aqui com a gente, né? E aí depois disso ele vai ser reutilizado, nós resgatamos no nosso arquivo então esses termos e colocamos novamente para que seja só colocado data e assinatura no verso. Então a parte do roteiro deve ficar em branco, a parte de dados pessoais deve ser preenchido com todos os dados que você tem conhecimento, e com isso estou querendo dizer que o tipo sanguíneo, se a gente não conhece, a gente não deve preencher. Os dependentes menores de 14 anos e que estejam presentes devem ser relacionados aqui. E na parte 2 a gente tem as informações sobre saúde, onde é imprescindível que seja respondido, que nenhum campo fique em branco, ainda que a resposta seja não.
Aqui tem o material de interpretação, então nós vamos fornecer um mini guia de vegetação de campo rupestre, essa vegetação que há pouco estávamos falando, né? Então esse guia ele vai mostrar 12 espécies de vegetação de campo rupestre, mostradas por nome popular, nome científico, imagem, e esse anel colorido ele se refere à extinção, portanto a espécie com o anel vermelho é uma espécie ameaçada de extinção, com o anel amarelo é considerado uma espécie quase ameaçada e o anel verde é de uma espécie considerada não ameaçada, mas vamos lembrar que o campo rupestre por si só já está ameaçado de extinção. Vale um enfoque especial para o cacto bolinha, que além de uma espécie ameaçada de extinção, é uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que em todo o planeta ela só ocorre aqui nos Campos Gerais. Aqui tem também um mini guia de aves do Parque Nacional dos Campos Gerais, né, que vai ter diversas espécies de aves na frente, no verso, e tem essas quadrículas brancas para que se possa registrar as espécies que foram identificadas. Então ambos os materiais foram produzidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em parceria com o ICMBio, que é o órgão gestor da unidade de conservação. Nós oferecemos também uma caneta para que possam ser feitos esses registros. O material é plastificado, então é uma caneta de retroprojetor. Então o material plastificado ele pode sujar, ele pode molhar, não tem problema. O que não pode é voar. Então se soltar no chão o material, é preciso colocar algum peso em cima para evitar que esse material voe. E a caneta a gente pede para que não seja levada enroscada no material, porque ela certamente vai cair. Então que ela seja levada no bolso, na mochila, etc., de uma maneira que ela seja protegida de extravio.